Bem, hoje nós vamos continuar nossas aulas e vamos para o capítulo 12 de Daniel. Nós vamos basicamente analisar o que está aqui, porque o capítulo 12 de Daniel traz também alguma visão sobre o que está lá para frente. Basicamente, ele é um encerramento que mostra para Daniel a atitude que ele deve ter em relação às coisas que ainda devem se cumprir. E a gente está vendo assim um fechamento geral de todos os assuntos assim que ele recebeu revelações. Daniel, no capítulo 12, verso 1, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o verso 1 liga com o capítulo anterior porque ele fala nesse tempo. Nesse tempo se levantará Miguel. Existe um tempo de angústia profetizado e existe também o povo sendo salvo nesse período, nessa época que chega aqui esse período de angústia. O que você deve lembrar então como contexto é que nós temos Miguel já no capítulo 10, o verso 13 diz que o anjo que ia levar a interpretação da visão para Daniel foi barrado por um demônio que é chamado de o príncipe do reino da Pérsia e que ele não conseguiu sair de onde ele estava para ir levar a Daniel a interpretação que era para ele entregar até que Miguel chegasse junto. E aí Miguel meio que tirou o demônio lá da reta dele e aí ele foi. Verso 21 diz, Daniel capítulo 10, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, de novo, você nota esse anjo dizendo, eu dependo muito do apoio e da ajuda desse Miguel. Então, a essa altura, quando o texto diz que Miguel se levantará nesse tempo como defensor dos filhos do teu povo, isso então está mostrando aqui uma intervenção angelical acontecendo também nessa altura, o que é um conceito até interessante. Outra coisa que você deve notar é que Miguel aparece fazendo algo importante assim do livro de Apocalipse. Veja Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram, ou seja, os santos venceram o diabo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ok, então eu acho que essas duas passagens se relacionam. Eu acho que o que acontece aqui, essa questão de Miguel se levantar, em Daniel 12:1, tem a ver com isso aqui. Já fui de outra opinião sobre isso, já pensei que isso aqui seria uma cena no Apocalipse do que aconteceu lá quando houve a queda dos anjos e que eles foram expulsos, mas refletindo mais sobre isso e lendo mais, eu cheguei à conclusão que na verdade estamos vendo uma coisa que acontece aqui na sequência da ascensão de Cristo. Cristo morre, ele ressuscita e ele é assunto ao céu. E quando ele é assunto ao céu, é nesse momento que o Miguel se levanta e expulsa do céu o diabo e os demônios. De alguma maneira eles estariam talvez até tentando ir atrás de Jesus na ascensão e alguma coisa assim, e ele chega e puf, né? Espalhou eles. E a essa altura, então, inicia-se os últimos dias. Então, você sabe que os últimos dias é um conceito que o Novo Testamento entende. O início dos últimos dias é com a primeira vinda de Cristo. Então, agora que Jesus é assunto ao céu, o que acontece? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então, agora estamos já nos últimos dias. Então, eu entendo que é isso que está acontecendo aqui. Especialmente essa frase aí no verso 11. E também a ideia de que assim que ele é tirado na terra, o que ele faz? Ele sai para perseguir a mulher, que já deu à luz o filho varão. Ou seja, então já existe essa realidade que Jesus já teve a primeira vinda dele aqui. E então, quando Jesus estava aqui, o diabo foi atrás de Jesus. Agora Jesus sobe ao céu. E o diabo sabe agora, meu tempo está esgotando, e ele então está furioso e ele sai. E isso então vem a ter a ver com o fato que vai haver um tempo de angústia.
um tempo de perseguição para o povo de Deus, um tempo de dificuldade. Você vê que o verso 10 fala também: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de Jesus Cristo. Você sabe que a ascensão de Cristo foi a sua entronização. A partir do momento que ele está no céu, assentado à destra do Pai, é que nós podemos dizer: tem no trono de Davi um herdeiro, um descendente de Davi. Então, essa é a realidade que nós estamos vendo aqui, nessa conjuntura aqui desse texto. O que acontece então a essa altura é que a igreja, que é o povo de Deus, de onde surge Jesus Cristo, no sentido da mulher que dá a luz, ela é perseguida, então ela vai ter que fugir. E ela vai fugir para o deserto. E ela vai ficar no deserto quanto tempo? Durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Então, esses 3 tempos e meio aqui é, de novo, uma coisa que nós já vimos lá atrás, em Daniel, e é uma coisa também que nós vamos ver ainda de novo aqui no capítulo 12 de Daniel. Eu não vou pular até lá agora, mas vocês vão ver daqui a pouco. Existe então referência a esse mesmo período, então parece que estamos falando disso. A ideia é que, em sequência dessas coisas, cumprindo aquelas profecias todas ali de Daniel, que ele fala que terão 4 reinos até o estabelecimento de um reino que é eterno. Lembra? A Babilônia, depois a Pérsia, Grécia, e na época do Império Romano, o que acontece? O Messias nasce, o Messias é também entronizado e ele recebe a autoridade. E como ele recebe a autoridade, então inaugura-se, na verdade, o 5º reino. E esse reino já começou, Jesus já começou a reinar, embora ele não chegou na sua etapa final, que acontecerá a partir do juízo final. Aí entraremos no reino eterno, no aspecto eterno dele, o aspecto ainda futuro. Então, o que você tem aqui nessa passagem é que está sendo profetizado aquilo que acontece na conclusão aqui dessas profecias dos 4 reinos. Na época em que acontecem todas essas coisas, é inaugurado o 5º reino. E então, você tem, nesse período, uma descrição do que vai acontecer com o povo de Deus nessa época. Isso que é bem interessante, porque a expectativa poderia ser, aí vai ser umas 1000 maravilhas, né? Não, na verdade, não. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, a coisa vai ser realmente um período muito difícil, muito duro para o povo de Deus. Então, o povo de Deus sempre passou por dificuldades e lutas nessa vida. Mas você sabe que o povo de Deus passa a ser mais perseguido e atacado diretamente durante o período pós-vinda de Cristo do que acontecia antes, onde o povo tinha, em algumas ocasiões, um certo isolamento dentro da nação de Israel como um todo, né? Mas teve os momentos ruins também. Então, o que acontece aqui nessa altura está dizendo sobre esse período, como é que vai ser. E se você nota no capítulo 10 de Daniel, que começa essa última visão profética de Daniel, os capítulos 10, 11 e 12, o verso 1 fala assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ok, então o que é esse grande conflito? Tem a ver com as guerras que acontecem lá dentro do Império Grego, né, os lados diferentes lutando um contra o outro, o reino do norte contra o reino do sul, mas tem a ver também com esse tempo angustioso para o povo de Deus que acontece aqui. Então todo esse grande conflito aqui está visto. E aí diz que naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Agora, salvo, algumas traduções vão trazer será liberto. Então assim, pode ser, na verdade, salvação, libertação tem uma ideia em comum, mas quando a gente pensa liberto, geralmente a gente pensa assim: então vai ter um tempo angustioso, mas o pessoal vai ser liberto, então o pessoal não vai sofrer. Mas não é essa a ideia. É a ideia de salvação, mais no sentido de uma salvação verdadeira. Porque é para quem essa salvação? Não para uma parte do povo de Deus, mas para todo aquele que for achado inscrito no livro. Então isso aqui também é uma declaração muito clara que está dizendo, na verdade, todo o povo de Deus, todos os eleitos. Nesse período vai se fechar o número de todos os eleitos para completar, para que todos eles sejam salvos. Agora, se você notar como é que usa-se essa expressão, os que estão inscritos no livro, isso pega emprestada a linguagem de Isaías capítulo 4. Dá uma olhada em Isaías 4, verso 2 e 3, diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor, que no caso é Jesus, será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. E será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então você nota aqui essa expressão: existem pessoas inscritas para a vida. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Você vê como que o Novo Testamento interpreta isso em Apocalipse, que tem o livro da vida que compõe as pessoas que estarão na Nova Jerusalém. Então todo mundo que estará em Jerusalém para a vida eterna. E aqui você tem então uma ideia de que tem pessoas que foram inscritas para a vida. Vamos entender um pouco do pano de fundo aqui disso aqui, de outros livros. O livro da vida, ele aparece a primeira vez sendo mencionado assim, em Êxodo 32, eu não vou ler essa passagem, mas você pode observar ela aí. Ela basicamente é uma passagem onde, quando o povo de Israel está em pecado contra Deus, Moisés fala para Deus: se o Senhor for destruir todos eles, então eu te peço que o Senhor me risca do livro. Ele não está pedindo para Deus mandar ele para o inferno para tirar dele a salvação.
Ele está falando disso no sentido assim, existe como se fosse na presença de Deus um livro do registro de todo mundo que está vivo na Terra. Ele basicamente está pedindo para Deus tirar a vida dele, a vida física dele. Esse é o único sentido aqui. E aí Deus fala assim, eu risco do meu livro quem pecar contra mim. E aí o que ele fez? Ele matou um tanto de gente, os idólatras, mas não matou todo mundo. Então, o mesmo acontece no Salmo 69, verso 28 diz assim, sejam riscados do livro dos vivos e que não sejam incluídos na lista dos justos. Ok, então o que quer dizer isso aqui? Esse salmo já tem uma ideia mais assim, projetando lá para frente, o texto está olhando para um tempo futuro em que haverá um mundo perfeito, e então nesse mundo, quem que vai estar lá? Os salvos, certo? Então, não tem aquele conceito que Moisés referiu, que quem está vivo na terra tem o nome dele lá perante Deus, no livro. Se riscar, a pessoa morre. Então, agora nós temos o livro dos vivos aqui na terra, e os que não estão aqui na terra são os ímpios, porque agora os ímpios são riscados do livro dos vivos, eles são todos eliminados, e eles não são incluídos na lista dos justos, porque os justos vão herdar a terra a essa altura. Então, quem que são as pessoas que estão no livro dos vivos? Os justos. Agora veja o verso 35 desse mesmo salmo. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, habitarão ali e tomarão posse de Sião. Está vendo? Vai ter então essa posse futura de um local para você existir em felicidade. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Então existe essa ideia de que Sião, que é o monte sobre o qual Jerusalém foi edificado, tem pessoas inscritas em Jerusalém para a vida, para viverem eternamente. E os que têm os seus nomes ali é a lista dos justos. Agora, quando você vai lá para o Apocalipse, você nota que essa ideia de que os que estão inscritos em Jerusalém para a vida tiveram seus nomes escritos lá desde a fundação do mundo. Lembra em Apocalipse 17, verso 8? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Então, aqui, as pessoas que embarcam e seguem aí o engano, e seguem esse engano até a morte, são quais? São os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que deixa bem claro que tem gente que teve, porque não é todo mundo que vai seguir a besta, certo? Os eleitos não vão. Os eleitos não vão seguir a besta, não vão seguir o engano, de modo que o que acontece, você tem então um livro que tem uma lista de todos aqueles que serão justos. Apocalipse 20, verso 15, descreve que no dia do juízo o que acontece é que os livros são abertos, o livro da vida é aberto, lembra que ele foi escrito e agora ele está fechado. Ninguém, nem lá no céu, pode chegar lá e dar uma espiada. Está acabando a lista de nomes, já acabou tudo, hein? Jesus vai fechar a história do mundo agora? Não tem como você chegar lá e espiar porque o livro está fechado, ok? Na verdade, eu acho que tudo isso aqui é um pouco simbólico, mas você entende a ideia. Então, o que acontece? No dia do juízo, o livro é aberto e o seu nome está lá, então você é salvo, o seu nome não está lá, então você não é, porque esse livro determina isso. Veja o verso 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Apocalipse 21, verso 27 diz, nunca jamais penetrará, no caso na Nova Jerusalém, coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então você nota que o que a Bíblia está falando aqui, essa ideia de todos aqueles que estão inscritos em Jerusalém para a vida, é isso. O Novo Testamento está trazendo isso aqui como a totalidade de todos os salvos de todas as épocas. Esses têm seus nomes lá. Levando então isso em conta, veja o que é dito aqui de novo no nosso verso aqui de Daniel 12. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Então, não tem esse livro onde os nomes de todos os que serão salvos em todas as épocas já está escrito ali? Ok, agora vamos lá, vamos entender uma coisa. Lá atrás, a história da Bíblia, a metanarrativa bíblica. Porque lá atrás, quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Lembra disso? Até essa altura da história, em Daniel, isso tinha acontecido? Na verdade, era muito restrito, não era? O conhecimento de Deus no mundo. Mas chegaria um tempo, e o Velho Testamento tem bem essa ênfase, que um dia o Evangelho irá para as nações. Um dia Deus salvará pessoas de todas as línguas. Gentios vão se tornar até levitas dentro do templo do Senhor. Lembra disso aí? Então, quer dizer, existe essa profecia do Velho Testamento que virá um dia em que haverá conversão de pessoas de todas as famílias da terra, através do descendente de Abraão, que nele serão abençoados todos os povos da terra. Ok, então, a essa altura, o que está sendo dito para Daniel é que nesse tempo, fechando essas questões aqui das profecias de Daniel, fechou lá o período do quarto reino, até mesmo essas questões da destruição de Jerusalém e tal. O que acontece? Aí você está agora, então, no tempo. Qual tempo? Bem, um período de muita angústia, como nunca houve antes, mas também nesse tempo será salvo o teu povo. Ele, na verdade, está retratando aqui, sabe o quê? A era da igreja, que é um negócio bem interessante.
Deixa eu mostrar isso no Novo Testamento. Veja Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra. Essa é a ideia. E isso, quando foi declarado para Abraão, isso foi um pré-anúncio da era presente, da era de hoje, da época em que Jesus veio, trouxe e pregou o evangelho, e agora o evangelho sai para as nações. Então, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, inaugura o período em que isso acontece, porque era profetizado isso, mas até então não tinha acontecido. Romanos 4 fala no verso 16, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Quer dizer, se ficasse só entre o povo judeu, não aconteceria o cumprimento das profecias lá de trás, de que seria, na verdade, luz para os gentios, para a salvação até os confins da terra. Assim foi profetizado lá em Isaías também a vinda do Messias e o que ele traria. Então, o final do verso 16 e o início do verso 17, a frase em parênteses aí fala assim, porque Abraão é pai de todos nós. Paulo está dizendo isso, ele como um judeu, dizendo para um público principalmente de gentios, ele dizendo, Abraão é pai de todos nós. Você que é romano aí, que é gentio, ele é seu pai também. Ele é meu pai, que sou judeu, e ele é pai seu, que é gentio. Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. E ele então interpreta aquela profecia lá atrás, de que ser pai de muitas nações significa exatamente isso. Significa que de todas as famílias da terra, Deus vai trazer para dentro pessoas e salvar pessoas. Então, ótimo. O que a Bíblia estava profetizando lá atrás era um fluxo de todos os povos a o Deus de Israel, uma conversão de gente de todos os lugares. Isso então é profetizado. E aqui quando a Bíblia fala sobre essa questão em Daniel 12, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, é importante você entender que o conceito aqui de o teu povo, o povo de Daniel não é Israel étnico, é todo aquele que foi achado inscrito no livro. O próprio texto diz isso. Então você não pode me dizer que a linhagem de Israel, através de Isaac, é então o povo aqui em mente. O rei Joaquim, ou o rei Zedequias, aqueles reis maus ali dos últimos dias ali quando Nabucodonosor destruiu a Israel, eles são achados inscritos no livro da vida? Não são. Então o povo de Daniel não pode ser interpretado como um povo étnico. Mas o que o texto aqui está dizendo é que vai nesse período se cumprir essa profecia que já era lá de trás, que de todas as terras viriam pessoas a crer. Então, olha como que isso também aparece em Daniel capítulo 7, verso 14, fala assim, foi-lhe dado, no caso aqui é a entronização de Cristo, na sua ascensão, foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus é entronizado, ele é entronizado para quê? Para que a partir dali aconteça exatamente isso. Os povos, as nações, os homens de todas as línguas passassem a servir a ele. Então, agora, com a ascensão de Cristo, vai acontecer a missão de ir para todos os povos o evangelho. Então, quando ele diz aqui que é nesse tempo que será salvo o teu povo, todo aquele que é achado inscrito no livro, ele está remetendo de novo a essa ideia. Veja Apocalipse 5, verso 9. O povo que canta e entoa a adoração a Deus, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De novo, você nota isso aqui. O alvo sempre foi esse. Sempre foi. Desde lá de trás. Apocalipse 7, verso 9, aquela grande multidão. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora, detalhe, esse povo todo aqui, de todas as tribos, línguas, povos e raças e tal. Quem são esses aqui mesmo? São os que procedem de grande tribulação. Lembra? Esses são os da grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é todo o período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda final. E nesse período, que é um período de grande tribulação, acontece o quê? É salvo esse tantarão de gente aqui. E esse tantarão de gente que é salvo aqui é simbolicamente retratado como o quê? 144 mil. Ou seja, esse grupo que está aqui, que você está vendo, é para completar o número de todos os eleitos de todas as épocas. Então você está vendo exatamente o conceito, todo aquele achado escrito no livro. E um negócio que eu acho interessante é que você tem uma coisa multiétnica, você tem todas as raças. A Bíblia já tinha essa linha antirracista antes que fosse moda, né? A Bíblia ela não está acompanhando a moda, não. Os outros estão tentando alcançar a Bíblia para ficar do jeito dela. Aqui você então nota outra questão. Jesus, quando ele fala sobre o que ele vai fazer,
ele fala para Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase é interessante, porque olha só, eu edificarei a minha igreja, certo? Ele diz, eu tenho essa missão agora para fazer. A igreja vai surgir, ela vai se tornar aquilo que ela deveria ser. Eu vou edificar esse templo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é a ideia aqui? Você sabe que inferno, né, no caso aqui o Hades, a morte, é a ideia que você tem um tanto de gente aí pelo mundo afora que está espiritualmente morta, mas eles vão ouvir a voz do bom pastor e eles vão seguir. E ele vai dar uma ordem de comando, e quando ele falar, vem a hora, e já chegou, Jesus disse, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, sua própria voz, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, ressuscitarão, a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, que acontece na regeneração, quando pessoas são salvas pela pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo operando neles a regeneração. Então a pessoa não fica na morte, ela rompe a morte. E portas do inferno têm a ideia de que a pessoa está presa já pela morte, mas a morte não a segura, ela sai. Isso também é verdade da morte física no dia da ressurreição, não é? Que os salvos não vão ficar mortos, eles vão ressuscitar fisicamente também. A Bíblia não trata a missão da igreja como uma coisa que fracassará. A missão da igreja será uma missão de triunfo, e a igreja continuará tendo avanços e sucessos, e não vai acontecer a destruição do mundo até que Deus cele nas suas frontes todos aqueles que compõem o número dos eleitos. E então cada um que Deus projetou lá no início, eu vou salvar essa pessoa para mim, a missão vai ser totalmente executada com pleno sucesso. E ele então sai e faz dessa maneira. Então, o que Jesus realmente faz quando ele vem? O que Jesus inaugurou? Marcos 13:10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Lembra disso? Os discípulos estavam achando assim, vai vir o fim, vai vir o fim. E Jesus, calma, gente. Primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro o evangelho vai ser pregado por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, porque tem gente para todo lugar para ser salvo. E então virá o fim. Hoje já pode acontecer tranquilamente, mas na época que eles estavam achando que ia acontecer ali antes deles saírem de Jerusalém, não, gente, não tinha como. Lucas 24, verso 46, olha esse texto aqui, é bem interessante. Isso aqui depois da ressurreição, bem antes de Jesus subir ao céu, Jesus fala assim, e lhes disse, assim está escrito, ou seja, já estava no Velho Testamento profetizado, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Agora, eu quero que vocês notem, o texto diz especificamente, está escrito que, em nome de Jesus, seria pregado o evangelho a todas as nações. Vocês notaram isso? Porque está escrito que Cristo iria padecer, sim. Estava profetizado, estava escrito que ele iria ressuscitar, sim. Estava escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém? Sim. Isso também estava profetizado. Lembra lá no profeta Isaías? De Jerusalém sairá a lei e pessoas virão de todas as nações e chegarão a Sião para adorar. Isso estava profetizado. Então, essa realidade aqui que você está vendo, é necessário que isso se cumpra. E Daniel está mostrando essa realidade também quando ele fala isso. Nessa época vai acontecer o seguinte, Miguel vai se levantar, vai haver um tempo de angústia muito intensa, como nunca houve antes, mas nesse tempo o seu povo será salvo. Quem será salvo? Todo aquele inscrito para a vida. Veja Atos capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, aqui é Jesus bem antes de ascender ao céu, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ok, essa passagem é bem interessante por vários motivos aqui. Então, vamos pensar algumas coisas importantes para o nosso estudo. Os discípulos tinham entendido, vai ter um reino perfeito, um mundo perfeito. E agora eles achavam que Jesus não precisava de morrer, que já podia inaugurar esse reino. Mas Jesus vivia falando com eles, é necessário que primeiro o Filho do Homem sofra essas coisas e tal. E aí, quando Jesus realmente morre e ressuscita, aí eles, entendi, aquilo tinha que acontecer. Muito bem, então é agora? E Jesus está dizendo assim, gente, a hora que isso vai acontecer, não importa para vocês não têm que preocupar com isso. Porque isso aí vai acontecer? Vai. O dia que Jesus voltar, ele vai inaugurar um reino eterno para o povo de Deus, o povo de Israel, como chamado. Nós vamos reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Mas quando que isso vai acontecer? Jesus fala, não é da sua conta você saber essas coisas, não preocupa com isso. O que vocês têm que preocupar é outra coisa. Até lá, vocês têm uma missão para fazer. Qual que é a missão? Ser discípulos. O Espírito Santo vai vir descer sobre vocês e vocês então serão minhas testemunhas pelo mundo afora.
Isso é totalmente associado com aquilo que a gente vem vendo lá nas outras profecias. Lembra como um dia haverá um templo que terá um rio que flui dele e vai pelo mundo todo, e onde ele chega tocando, ele produz vida. E o rio é, na verdade, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o rio que flui do interior daqueles que creem em Cristo, porque o Espírito Santo, até aquele momento em que Jesus falou, não tinha sido dado, mas ele veio no dia de Pentecostes. E aí o que a igreja faz com o Espírito Santo? Ela sai pelo mundo pregando o Evangelho. E ela leva o Evangelho a todas as nações. Então é esse quadro que você está vendo aqui. Mateus 28, a mesma coisa. Quando Jesus está subindo, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele está agora subindo para ser entronizado como o homem, o ser humano que reina sobre um trono à destra do Pai. E ele diz, então, ide, portanto. Uma vez que aconteceu isso, o que é a ideia lá em Daniel 7? Ele será entronizado para que pessoas de todos os povos, línguas e nações o sirvam. Então, agora toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Está vendo como que isso aqui está ligado? A profecia era que quando o Messias estiver no trono, seria a hora, então, para que isso se espalhasse pelo mundo todo, para cumprir aquela profecia lá dada desde o início. Na descendência de Abraão viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Então, o Senhor Jesus Cristo ainda diz que essa missão vai continuar até quando? Bem, ele encerra dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o último dia, até o fim do mundo. Essa é a obra que nós fazemos agora até lá, porque quando todos aqueles que forem salvos, o que acontece nessa altura? Chega o juízo final. Então, assim, é totalmente coerente todo esse quadro aqui. Agora, como serão esses dias? Bem, nós acabamos de ver lá em Daniel que esse período em que se cumpre isso, o período em que será salvo todo aquele inscrito no livro, será um período de grande angústia, um período de tribulação. É um período que lá no livro de Apocalipse é chamado de grande tribulação. Os que são salvos durante esse período, os que vêm de toda tribo, língua, povo e raça, são aqueles que vieram de grande tribulação. Muito bem. É bem importante você entender como a Bíblia coloca essas coisas e como ela projeta tudo isso, porque a Bíblia é muito clara nas profecias de que a expectativa não é que lá na frente, quando viesse o Messias, então imediatamente seria um paraíso na terra. Não é isso que se conta profetizado lá atrás. E não é isso que Jesus ensinou que aconteceria. Então, aquela pergunta deles, quando eles perguntaram em Atos 1, é agora que vai ser, o reino eterno vai ser inaugurado? E Jesus diz, não é para você se preocupar com quando que vai ser isso aí não. Isso aí não é assunto que você vai conseguir entender. Mas preocupa de fazer a missão que eu te dei? Tá, agora, de qualquer jeito, existe sim bastante informação lá no Velho Testamento sobre isso, que indica que esse período, que é o período da igreja, das nações serem chamadas, é um período em que, à medida em que o evangelho sai para as nações, sob a ordem de Cristo, e a luz confronta as trevas, e a luz começa a penetrar em lugares onde ela não tinha penetrado até então, o diabo está furioso contra a igreja, o diabo está fazendo de tudo para tentar impedir isso, e ele não vai conseguir impedir, mas ele vai fazer com que seja um período também de bastante oposição e angústia. Então, Jesus prepara os discípulos para isso. Vai ser um período glorioso como nenhum outro, porque o evangelho vai alcançar a gente como nunca antes. E vai ser um período sofrido como nenhum outro, porque o diabo vai estar tiririca. Ok? Isso é um termo teológico. Ok, mas Mateus capítulo 10, veja só, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais. Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o aos eirados.
Verso 28 agora. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um ácipe, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não os temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, porém, perde a vida por minha causa, achá-la. Ok, então, tendo lido essa passagem, o que você sente que Jesus está preparando os discípulos dele para enfrentarem? 1000 maravilhas daí para frente. Você vê que ele está dizendo, olha, estou enviando vocês para um mundo onde vocês chegarão como luzeiros trazendo o evangelho, mas vai ter hostilidade em todo lugar. Igual o pessoal me tratou mal, vocês também serão maltratados. Então, vai ser uma guerra mesmo, luz contra as trevas. Sabe o que vai acontecer? Vai crescer o trigo e crescer o joio. Vai acontecer de ter um aumento dos salvos em uma intensificação da oposição. É isso que vai acontecer. E ele fala, olha, vai ser sempre dessa maneira. Então não fica se iludindo, pensando que eu vim trazer paz à terra, não. Primeira vinda de Cristo? Ele veio realmente instigar conflito. Porque o que acontece quando você sai para pregar o evangelho? Você ganha pessoas para Cristo e faz inimigos. E a igreja sempre fez isso. E chega missionário em lugar onde o missionário é morto, poxa. Acontece direto. Essa luta para salvar os eleitos é uma luta que não é feita à sombra e água fresca. Ela é feita no meio de uma oposição muito ferrenha. Mas é uma missão que nós temos nessa altura para sair e ganhar pessoas para Cristo. E eu digo a vocês que isso aqui está totalmente no contexto, vocês vão ver daqui a pouco lá em Daniel, quando diz isso, sábio é quem? O que ganha almas. O que ganha almas é o sábio. O mundo vai estar entendendo nada do que está acontecendo. Mas os sábios, eles vão ganhar gente para Cristo e eles vão depois resplandecer como luzeiros para todo sempre. Esse é o quadro aqui. O que está acontecendo? Qual que é o trama? Então, o recado para Daniel é esse. Lá na frente, sabe o que vai acontecer? Depois desses reinos vai ser inaugurado um reino de Deus, um reino eterno. O reino que foi anunciado por João Batista está próximo ao reino de Deus. Pois então, ele começou. Uma vez que ele começa, aí nós entramos no quê? Num período de angústia para o povo de Deus, mas um período em que também as pessoas estão sendo ganhas para Cristo. As duas coisas correndo paralelamente. Veja também como Jesus fala sobre o período da sua ausência depois que ele vai embora. Em João capítulo 15, ele fala assim, verso 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, eu dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está vendo? Vai ter duas reações. Vai ter gente que vai receber a palavra de Cristo e vai virar seu amigo para sempre, e vai ter gente que vai rejeitar e vai ter hostilidade com você. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus está falando com eles. Eu vou enviar vocês para o mundo vai te odiar, você vai ganhar pessoas para Cristo, vai ter gente que vai ouvir sua palavra, mas vai ter gente que vai se opor. Okay? E ele fala aqui então no final, mas não interessa, vós também testemunhareis, o Espírito Santo vai vir para dar testemunho, aquela mesma ideia, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão fazer então a obra de evangelizar o mundo. Verso 1 do capítulo 16, que na verdade é a sequência direto aqui, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Opa, isso aqui é importante. O que ele quer dizer? Se as pessoas não estiverem entendendo que é esse o programa de Deus, porque na verdade é isso que foi profetizado lá atrás. Quando chegar o período do Messias, vai ser uma guerra espiritual como nunca vista. Não vai ser um mundo maravilhoso.
Se a pessoa não estiver captando isso, ela vai pensar assim, está dando tudo errado, está tudo dando errado. Jesus veio e ao invés do reino de Deus ficar tudo lindo, uma coisa maravilhosa aqui na terra, olha como que a igreja está sofrendo. Perseguição ali, perseguição aqui, todo mundo assim tentando fechar as portas da igreja. Que negócio que é esse? Mas aí Jesus falou assim, eu estou falando isso exatamente para vocês não assim, ficar chocado e dizer assim, então assim, a Bíblia errou, né? A Bíblia errou, porque a Bíblia... Não, era isso, eu estou dizendo isso para vocês não se surpreenderem e não estranhar, tá? O que tem pela frente aí é isso mesmo. Verso 2. Eles vos expulsarão da sinagoga. Está vendo a mesma coisa lá de Mateus? Mas vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quer dizer, a coisa vai ficar feia. E isso aconteceu lá. Judeus lá do primeiro século começaram a fazer isso. Não era essa a ideia de Saulo de Tarso? Não é essa a ideia de muito muçulmano? Nós estamos servindo a Allah, nós estamos matando o cristão. Verso 3. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Quer dizer, antes a coisa estava tranquila. Agora eu estou indo embora, agora vocês precisam saber. Daqui para frente vai ser isso. Por quanto tempo vai ser isso? Deixa eu te dar uma dica. Vai ser até Jesus voltar. Até for completo o número dos eleitos. Que vai ser assim. O mundo vai ser hostil com a igreja. A Bíblia diz isso explicitamente. A Bíblia não prediz uma era de ouro em que a igreja vai reinar suprema sobre a terra. Até Jesus Cristo voltar a estabelecer o reino eterno. Aí sim, aí sim. Mas olha só, verso 16 aqui de João 16. Um pouco e não mais me vereis. Eu vou ser assunto ao céu e vocês vão ficar sem me ver. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Quando? Segunda vinda. Ok? Captou do que ele está falando aqui? Ok. E entre esse ínterim, então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis e vou para o Pai. Eu gosto do jeito que João conta as coisas, que João, tipo assim, e nós tudo lá, lerdando lá, ninguém pescou nada, sabe? Eu penso tipo assim, então tá, verso 18. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse? Um pouco e não me vereis? Outra vez um pouco e ver-me-eis? Aí ele vai explicar. Presta atenção na explicação, verso 20. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo, os ímpios, o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um menino. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você viu o que Jesus acabou de explicar aqui? Olha só, isso aqui tem tudo a ver com escatologia. Ele está dizendo, eu vou ser assunto ao céu, vocês vão ficar para trás. E esse período todo, vocês vão ficar na tristeza, vocês vão ser oprimidos, o mundo não, o mundo vai se alegrar. Os poderosos no mundo vão ser, em geral, ímpios. Eles é que vão mandar no pedaço. E vocês vão ser uma minoria perseguida, judiada, mas vocês têm um papel a fazer durante esse período. E eu vou estar com vocês. Não preocupa não. A tristeza de vocês vai acabar. Quando vai acabar? Quando Jesus voltar à segunda vinda. Não antes. Então é bem importante você ver assim, a escatologia da Bíblia está em todo lugar. Se o pessoal fala assim, a escatologia não é importante não. Cara, você não vai interpretar muitas passagens da Bíblia se você não tiver uma escatologia clara. Veja o capítulo 17, um pouco mais do mesmo. Verso 15. A oração que ele faz ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ou seja, o mundo vai pegar duro com eles. Mas não tire eles do mundo não. Eles têm um papel para fazer, então eu não quero que eles saiam. Só guarda eles, só protege para eles não perderem a salvação lá. Eles não perderem a salvação, eles estão protegidos, está ótimo. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Aí a missão deles. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui está a missão deles, eles têm que sair, levar a palavra para outras pessoas crerem. Pessoas de onde? Do mundo. É o mundo. Então, assim, é de novo esse mesmo quadro. Então, eu quero enfatizar que a Bíblia retrata que os últimos dias, que é inaugurado com a vinda de Cristo, inaugura um período em que será um período da expansão do reino de Deus, da igreja pelo mundo e também de oposição para a igreja. E como que serão os últimos dias? De oposição, de muita malignidade, mas também de muita gente sendo ganha.
Veja 2 Timóteo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, não existe a perspectiva que a maldade contra a igreja vai acabar. E todo mundo é perseguido. Aqui no Brasil a perseguição é branda. Tem lugar igual a Coreia do Norte onde a coisa é muito intensa. Mas todo mundo tem algum grau de perseguição, de rejeição do mundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Veja como que é a volta de Cristo. Se de fato é justo, para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ok? Então aqui, os crentes no mundo são atribulados, certo? Nós temos tribulação, nós passamos por grande tribulação aqui no mundo. E a vós outros que sois atribulados, alívio. Então os santos recebem alívio. Quando? Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não prevê a igreja parando de ter tribulação e oposição e angústia nessa vida até Jesus aparecer no céu e pôr ordem nessa bagunça toda. Mas quando Jesus voltar, aí acaba. Então é sempre esse o quadro. Deixa eu ler então com vocês o que Calvino diz. Isso aqui é do comentário de Calvino de Daniel, capítulo 12, ele está explicando exatamente essa passagem nossa aqui. Olha o que Calvino diz. Aqui eu vou fazer uma leitura longa, então eu sugiro que você acompanhe. De vez em quando eu vou dar uma parada para comentar alguma coisa. Diz ele, no caso diz o texto bíblico aqui, Miguel, o príncipe do povo, se levantará. Então declara a razão. As calamidades deste período serão de tal natureza que nunca foram testemunhadas desde o princípio do mundo. Que interessante. Olha o que Calvino tem a dizer sobre isso, explicando como que isso acontece. Disto se segue que as calamidades que paulatinamente trata pertencem à verdadeira igreja e não às nações profanas. O que ele quer dizer? As calamidades que vão acontecer são para o povo de Deus. O povo de Deus é que vai sofrer durante esse período. O auxílio singular de Miguel não teria sido necessário a menos que a igreja fosse oprimida com as mais desastrosas aflições. Percebemos, pois, que a intenção do anjo se harmoniza com minha explicação. A igreja estaria sujeita às mais numerosas e graves calamidades até o advento de Cristo, ou seja, até a segunda vinda. Uma vez que Jesus vem, vai acontecer o que com a igreja? A igreja vai estar no mundo como que tendo que fugir do diabo para o deserto, porque o diabo está vindo com toda a fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então a igreja tem que ficar nesse período aí, lidando com essa perseguição. Ela vai ser extinta? Não. Ela será protegida, mesmo que no deserto, para que ela não seja extinta. Então, Calvino, deixa eu ler essa frase dele de novo. A igreja estaria sujeita às mais numerosas e graves calamidades até o advento de Cristo. Não obstante, ela sentiria a disposição propícia de Deus, assegurando o seu próprio bem-estar sob seu auxílio e proteção. Você vê umas passagens assim, Calvino, e não tem como. O pessoal aí está querendo agora reescrever a história e dizer que Calvino era pós-milenista, não? Não tem como. Mas tudo bem. O texto continua e fala assim. Não era de forma alguma supérfluo que o anjo predissesse calamidades de tal vulto pendentes sobre a igreja, e nos dias atuais as mesmas expressões nos são de muita valia. Quer dizer, está profetizado sobre nossa época que seria assim? Continua valendo isso para a gente hoje. Percebemos, pois, como os judeus imaginavam uma condição de felicidade sobre Cristo. E o mesmo erro foi adotado pelos apóstolos. Quando Cristo discorreu sobre a destruição do templo e da cidade, pensavam que o fim do mundo estava chegando e conectaram isso com sua própria glória e triunfo. Lembra que os discípulos pensaram isso? Eles pensaram assim, então esse templo aqui vai ser destruído? Aí quando que vai acontecer que o templo vai ser destruído e que vai vir então a consumação do século? Mas não, gente, nós vamos entrar num período aí em que na verdade vai ter que pregar para as nações e vai ser um tempo de guerra. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual aqui no mundo. E os discípulos com aquela mesma índole, quando Jesus está sendo assunto ao céu, é agora que vai ser restaurado o reino? E Jesus diz, não é agora não. E também nem preocupa com quando vai ser. Porque essa era a impressão deles. Então, é por isso que Jesus falou essas coisas para eles e disse, eu estou dizendo agora para quando acontecer, vocês não estranhassem. Vocês precisam saber que o que vem pela frente é isso mesmo. É luta até o último dia. E é por isso que também eu acho que o pós-milenismo tem esse lado ruim, sabe? Porque ele gera uma certa ilusão nas pessoas que as coisas vão melhorar. É assim, sempre é a mesma coisa. A igreja continua avançando, continua ganhando almas e continua tendo perseguição e oposição. Isso nunca vai mudar. Então, assim, a gente não pode se iludir, pensar assim que a gente está na beira, igual o pessoal muitas vezes já falaram assim, estamos na beira do milênio, o milênio vai começar dia tal, né? Hoje em dia, pós-milenista parou com isso, graças a Deus. Mas ainda tem aquela sensação de que as coisas só tendem a melhorar daqui para frente. Não, vai ser uma luta para sempre. Até Jesus voltar vai ser uma luta. Calvino continua e fala assim, o profeta, pois, é aqui instruído pelo anjo sobre como Deus dirigiria a trajetória de sua igreja quando lhes manifestasse seu Filho unigênito. Todavia, o que aguardava todos os santos era tribulação, em extremo severa,
como disse, o tempo de seu triunfo ainda não chegou. Contudo, devem continuar sua luta, que será de muita dificuldade e aborrecimentos. A era da igreja é isso aí que a gente vai enfrentar. A condição do novo povo é aqui comparada àquela do antigo povo que sofreu muitos perigos e aflições das mãos de Deus. Então, o que Calvino quer dizer? Não é isso que foi falado para Daniel lá sobre o Velho Testamento, o período lá, durante aqueles 4 reinos, eles não vão estar subjugados sobre impérios estrangeiros e vai ser sobre tempos angustiosos que eles vão reconstruir Jerusalém e tal. A mesma coisa agora. Quando vier o período do 5º reino, que é o reino de Cristo eterno, quando o reino de Deus foi inaugurado na terra, continua sendo a mesma coisa. Assim como na velha aliança, na nova aliança também vai continuar. Voltando a Calvino, o anjo, pois, diz que ainda quando os fiéis sofressem com extrema severidade sob a lei e os profetas, não obstante, um tempo ainda mais opressivo está por vir, durante o qual Deus trataria a sua igreja mais estritamente do que antes e a submeteria a provações ainda mais execrandas. Puxa, o que vai acontecer pela frente então, Daniel? O que vai acontecer? Bem, um dia vai ser inaugurado o reino de Deus. Ah, que beleza! E aí, como é que vai ser? Aí, pessoas de todas as nações vão servir ao Messias. Oh, que maravilha! Vai ser um tempo bom, né? Vai ser um tempo de angústia como nunca foi visto nas nações até então. Veja então a continuação. Esse é o significado da passagem. Está para surgir um tempo de muitas aflições, tais como as nações jamais viram, desde que começaram a existir. E mais adiante, Calvino ainda, através de todos os tempos, pois, Deus sujeitou sua igreja a muitos males e desastres. Mas uma comparação é aqui instituída entre 2 diferentes estados da igreja. O anjo mostra como depois do aparecimento de Cristo, depois da primeira vinda, ela estaria muito mais longe de tranquilidade ou felicidade. Entendeu? A era da igreja vai ser o quê? Quando vier o tempo em que o evangelho vai para as nações, o tempo em que será salvo todo aquele que se acha inscrito no livro, como que vai ser? Será um tempo de angústia como jamais visto desde que houve nação sobre a terra. A comparação é aqui entre esses períodos, antes da vinda de Cristo e o que acontece com o povo de Deus na terra depois disso. O anjo mostra como, depois do aparecimento de Cristo, a igreja, estaria muito mais longe de tranquilidade ou felicidade. É o que Jesus disse, não pense que eu vim trazer paz na terra. Não vim, eu vim trazer espada mesmo. Porque quando você sai para tentar tirar a presa de um leão, o leão não acha legal. O leão fica bravo. E a igreja está invadindo todas as nações com o evangelho. Vai ser uma guerra mesmo. O diabo não vai deixar barato. O que ele tem condição de fazer, ele vai fazer. Ele vai usar toda a sua força, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então é esse o quadro aqui. Calvino novamente continuando. Como seria oprimida com aflições mais pesadas, não surpreende que os pais quisessem que nos conformássemos à imagem de seu Filho unigênito, desde o período da ressurreição de Cristo. Ainda quando uma guerra angustiante nos aguarde, devemos suportá-la com grande equanimidade, porque a glória do céu é posta diante de nossos olhos muito mais claramente do que foi para eles. Como assim, Calvino? Ok. Quem viveu antes de Cristo tinha promessas, tinha palavras de Deus, tinha. Mas quem tem mais luz? Quem tem mais privilégio? Quem tem mais entendimento de para onde a história está caminhando? Não somos nós. Nós temos bem mais. Nós temos a glória do céu posta diante dos nossos olhos muito mais claramente do que eles tiveram antes da ressurreição de Cristo. Então, agora que Jesus já veio e nós temos a verdade da nova aliança, até as escrituras do Novo Testamento, a revelação que Deus deu na etapa final da revelação, então, agora também você tem condições de aguentar mais. Então, vão fazer uma guerra, vão para cima, vão ganhar o mundo para Cristo e vão saber que vai ser uma batalha, vai ser muito mais duro, mas nós damos conta de suportar, nós temos recursos para isso. Calvino então continua e diz assim, por fim, ele acrescenta, naquele tempo, teu povo será preservado, ou seja, será salvo. Com esta expressão, o anjo nos realça a grande importância da proteção de Miguel. Ele promete a seu povo eleito uma salvação infalível, como se dissesse, embora a igreja seja exposta aos maiores perigos, não obstante, com respeito a Deus mesmo, ela estaria sempre segura e vitoriosa em todas as lutas, porque Miguel seria superior a todo inimigo. O anjo, pois, ao exortar assim os fiéis a suportar a cruz, mostra quão livres eles seriam de toda dúvida quanto ao evento de absoluta certeza de sua vitória. Embora, à primeira vista, essa profecia pudesse inspirar-nos temor e desalento, contudo, este conforto nos deve ser suficiente. Seremos vitoriosos no meio do fogo e da espada, e no meio de muitas mortes
estaremos certos da vida. Como uma perfeita segurança nos é aqui posta diante dos olhos, devemos sentir-nos seguros e entrar com júbilo em todo empreendimento. Na verdade, nos vemos obrigados a lutar. Porém, Cristo já venceu por nós. Como ele mesmo diz, confiai em mim, eu já venci o mundo. Então, ele liga isso com aquela passagem que eu acabei de citar para vocês, de João 16. E ele está vendo essa mesma coisa. Então, é muito importante observar como tudo isso aqui funciona na verdade. O texto está nos mostrando que existe essa missão dada à igreja para sair e conquistar o mundo inteiro, e é um tempo de bastante conflito, mas o reino de Deus vai prevalecer. Agora, eu concluo, juntamente com um autor chamado Jason Thomas Perry, que eu estava lendo sobre essas passagens, que o que acontece agora no verso seguinte, o verso 2, é que ele já não prende o que acontece no verso 2 naquele tempo. Naquele tempo acontecerá isso. Isso está bem claro no verso 1, mas agora ele vai simplesmente começar a dar um apanhado geral de eventos que acontecem ao longo da história. Então, veja como que o Perry diz. Daniel 12:1 descreve a inauguração do quinto reino. A evidência da inauguração do quinto reino em Daniel 12:1 pode ser encontrada em Daniel 11:36. O rei de Daniel 11:36, que prospera até a indignação esteja completa, deixa de prosperar com a destruição do templo em capítulo 11:45. Ele entende que o rei que aparece no finalzinho do capítulo 11 é o Giscala, João Giscala, que comandou o templo e as tropas às defesas de Jerusalém, quando Jerusalém caiu sobre os romanos. Mais adiante, então, ele escreve assim: a falta de justificativa exegética para um intervalo de tempo entre 11:45 e 12:1 sugere que o cumprimento deste verso, do 12:1, deve ser buscado em conexão com a destruição do templo de 70 depois de Cristo, enquanto Daniel 12:1 especifica duas vezes que os eventos descritos naquele verso em 12:1 ocorrerão naquele tempo. Já os versos 2 e 3 do capítulo 12 não possuem tal restrição, portanto, os eventos de 12, 2 e 3 podem se estender às realidades mais futuras. E é basicamente isso. Então, no verso 2, o que ele diz? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Então, o que ele diz aqui? Ele então começa a dizer o que vai acontecer lá na frente. E agora ele começa só a julgar assim. Vai também ter isso, vai ter aquilo. E é o que você vê às vezes a profecia, onde eles não colocam todos os eventos assim, de proximidade cronológica, mas vão dando pitadas de informações. Pois então, ressurreição. Eu gostaria de enfatizar uma coisa. Quando ele diz muitos dos que dormem, esse muitos não deve ser entendido como que vai ter alguns que dormem no pó da terra que não vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. É semelhante ao que Jesus disse, quando Jesus falou assim: eu digo para vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo. Ele disse isso aos apóstolos, mas não puderam ver. Como assim? Quer dizer que tinha profeta no Velho Testamento que não tinha vontade de ter visto nos dias de Jesus, não? Gente, é muitos, mas não é um muitos assim, para colocar a gente afora, tá? Até é interessante que a NVI traduz bem, eu acho, esse verso. Verso 2 na NVI é assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a repugnância eterna. É exatamente essa a ideia. O que ele quer dizer com isso? Vai ter ressurreição de justos e injustos. Vão ressuscitar para vergonha e horror eterno os perdidos. Se você quiser ter uma ideia do que é isso, coloquei alguns versos aí que você pode ler que descrevem o horror, a vergonha que as pessoas vão ter no dia do juízo e também o que vai vir para eles. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida sendo lançado para o lago de fogo. O verso 3, então, fala assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas para sempre, eternamente. E aí está, então, a missão vai ser essa. Então, quem fizer parte disso, quem somar com a igreja, aquele que não espalha, mas ajunta com Cristo, esses serão o quê? Esses serão pessoas que resplandecerão com o fulgor do firmamento para sempre. Verso 4, eu vou correr rapidamente aqui, só comentar alguma coisa sobre cada verso. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, essas coisas aí que eu falei para você, dessas guerras de um reino contra outro, essas coisas todas aí, não vai ter como você entender isso por enquanto mesmo não, tá? Mas você deixa isso aí escrito, lá na frente, quando estiver cumprindo as coisas, aí o pessoal vai conseguir entender bem melhor. Não está falando aqui que as pessoas vão avançar tecnologicamente. Isso é real, mas não é o sentido do verso. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, ou seja, mais dois anjos, um de um lado do rio e outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sob as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Tudo esse negócio aí vai acontecer quando? Você falou essas coisas todas boas aí de final.
Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Que verso interessante. Ele acabou de dizer que vai acontecer o quê? Vai ressuscitar os mortos, os que foram sábios durante o período aqui na terra vão resplandecer para sempre. Quando que vai acontecer isso? Sabe quando? Vai ser depois de passar aquele período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 3 anos e meio. Mas isso não é exatamente o que a gente já viu, que é um período relacionado ao 4º reino, que o 4º reino, capítulo 7, a duração dele é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Pois então, aquilo ali é o 4º reino que persegue a igreja e a perseguição dura aquilo, mas lá em Apocalipse ele também traz isso e ele também traz isso como um símbolo do período de toda a história da igreja até a volta de Cristo. Darei as minhas 2 testemunhas que testemunhem em pano de saco e cinzas por 3 anos e meio. Lembra disso? E no final disso serão mortas, mas ressuscitadas. Então, quer dizer, você tem esse tipo de simbolismo para dizer que existe um sentido em que quando Jesus vem, ele inaugura o reino de Deus. O povo de Deus, então, está avançando pelo mundo, está sendo atacado, oprimido, perseguido. Então, eles estão vivendo um período que o quê? Veja o final aqui do verso 7. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Durante esse período, o poder do povo santo está sendo destruído pela oposição. E essa coisa vai durar durante quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De modo que isso também serve como uma descrição de todo o tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E ali, quando terminar esse período, então você tem um fechamento da história. É por isso que você tem que pegar o 4º reino, a besta ali do Apocalipse, e entender que aquilo ali é Roma, em primeira instância. Mas, como eu tenho dito, o simbolismo bíblico funciona assim. Ali, em primeira instância, é Roma. Mas à medida que Roma, o império, cai, ainda existem poderes políticos, militares, perseguidores do cristianismo. Então, eles podem também ser chamados da besta. Tanto quanto Roma pode ser chamada de Babilônia. Embora Babilônia literalmente não é Roma. Mas você faz isso. Você pega uma mulher lá de uma igreja que está fazendo um papel de desviar as pessoas de seguir o Deus verdadeiro, você chama ela de Jezabel. Então, você pega a besta, que em primeira instância é sempre o Império Romano, e você aplica ele com toda a legitimidade para esses regimes comunistas que estão matando cristãos, ou regimes islâmicos que estão matando cristãos, ou regimes de outra linha ao longo da história, mas que são perseguidores da igreja. De modo que a besta, que é o Império Romano, já caiu, mas quando Jesus voltar, ainda tem besta para ele derrubar. Ainda tem. E haverá besta naquele dia também. De modo que, até o dia da ressurreição, quando os justos resplandecerão como o sol, até esse período, sabe o que vai acontecer? O poder do povo santo vai estar sendo arrebentado aqui na terra. O mundo atacando e destruindo o poder do povo santo aqui na terra. Vai acontecer até lá. E isso vai durar de que modo? Você acha que você sabe, né? Deve durar um tanto. Passa aquele tempo e não aconteceu. Aí você fala, o negócio está demorando, hein? Aí você fala assim, capaz de demorar mais um tanto tempo assim. Aí passa 2 tempos. Senão, muito mais do que eu pensei. Eu achei que Jesus já teria voltado a essa altura. Ele não voltou até agora. E aí você fala assim, então estamos aí, né? Então estamos aí para mais um tempo. Mas não. Aí quando você acha que deve agora demorar mais, de repente, metade de um tempo. E Jesus corta, ele chega de repente e ele pega todo mundo de surpresa. Nós preparados, mas surpresos de que é o dia, porque ninguém sabe o dia e a hora. Então, é dessa maneira que está sendo tratado isso aqui. Continuando então, verso 8 diz, eu ouvi, porém não entendi. Então disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Tipo assim, vai dar no que isso tudo? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, você não vai entender, só quando for cumprir mesmo que vai ser entendido isso aí. Aí o conhecimento vai se multiplicar. Por enquanto não tem como você entender mesmo não. Você só registra, é importante que esteja escrito, mas você não vai entender mesmo não. Verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Ou seja, perseguição vai tirar a vida de muitos santos. É isso que está pela frente. Mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá. Eles não vão nem entender por que estão sendo tão maus e tão enganados. Mas os sábios entenderão. Quem entende para onde o mundo está indo é o povo de Deus. Os ímpios não entendem nada. Estão aí achando que eles vão estabelecer uma utopia de algum tipo aqui, né? Os muçulmanos achando que vai ser uma utopia muçulmana. Os comunistas achando que vai ser uma utopia comunista. Os outros aí achando que vai ser uma utopia humanista ou qualquer coisa aí. Mas na verdade o que vai acontecer? Bem, Jesus vai voltar. Eles não estão entendendo nada.
Verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, aqui ele joga de volta para uma coisa que nós já vimos, que é o sacrifício diário, que é tirado nessa última visão, que é então o que acontece por Antíoco Epifânio. E posta a abominação desoladora, que é o que Antíoco Epifânio fez, isso é coisa cumprida. Haverá mais 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tá. Isso aqui é uma coisa que é fácil de explicar porque já se cumpriu. Quando Antíoco Epifânio violou o templo lá em Israel, colocou lá o ídolo dele lá e fez o sacrifício de porco e impediu os judeus de usar, o templo ficou parado, sem funcionar, durante um período de 1290 dias. E é dias mesmo, dias literais. Aí os judeus recuperaram o templo. Depois que eles recuperaram o templo, Antíoco Epifânio ainda estava vivo, mas a profecia disse que ele seria destruído sem mãos humanas, que Deus ia dar um jeito nele. Você sabe o que a Bíblia faz aqui? A Bíblia te dá um cronograma. E nós temos informação sobre isso histórica, que é super interessante. Olha só, 1290 dias. 45 dias mais tarde, 1335 dias. Nós sabemos até certas datas. A profanação do templo foi no mês de Ijar, do ano 145 a.C. Judas Macabeu recuperou o templo no mês nono, o mês de Quisleu, no ano 148. Ou seja, 1290 dias mais tarde. Aí o templo foi purificado. Acontece que Antíoco Epifânio morreu no mês de Shebat, no ano 148, 45 dias depois que eles recuperaram o templo. Então ele está dizendo assim, o seu inimigo, vocês vão ter a alegria de ver ele cair. O cara que vai profanar o templo, depois que vocês recuperar o templo, aguenta mais um pouquinho só. Vocês vão ser felizes, porque 45 dias depois, esse cara aí, ele bate as botas. Na época sandália, né? Mas é a mesma coisa. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Olha que interessante. Daniel está no céu hoje, não é? Mas um dia ele vai levantar e vai ser recompensado. A recompensa dele, ele não entrou na recompensa ainda, ele está na presença de Cristo, mas a recompensa no dia do juízo. Ele levanta que dia? No último dia, não é isso? No fim dos dias, te levantarás. E diz então para ele assim, Daniel, tem coisa aí que você não vai entender, meu amigo, não vai entender mesmo não. Mas anota aí, tem motivo de estar na Bíblia para os outros. Lá na frente as pessoas vão conseguir entender muito isso aqui melhor. Mas preocupa não, faça o seu papel aí e você tem vida eterna, é o que te aguarda. Você vai morrer, mas depois você vai ressuscitar no último dia também. Você vai ressuscitar não para vergonha e horror eterno, mas você vai ressuscitar para receber a tua herança. E acaba assim o livro de Daniel. Ok? Vamos parando por aqui. Semana que vem, outro assunto.